Angel, o que eu fiz na vida, observar as pessoas, os sentidos me comovem. Esse me parece é o seu grande tema, né? É. Foi algo que você descobriu através da dança, através do movimento, ou foi algo que te levou de alguma forma para a dança, na verdade? Olha, isso foi desde criança. Eu era curiosa com gente. Eu achava gente interessante, que tinha tudo igual, mas nunca era igual. O sentimento era totalmente diferente uma pessoa da outra, apesar de ter tudo igual. Uma era linda, feia, bonita, exuberante, tudo. E aí eu comecei a observar a gente e comecei a coisa mais interessante que eu achava era a gente. E até hoje, eu gosto de gente. Me perguntaram do que é que eu mais gostava. Eu falei de gente. E é gente que eu trabalho há longos e longos anos. Porque a sua relação com o corpo vem antes da sua relação com a dança, me parece, né? Quer dizer, o corpo como esse instrumento que literalmente a gente carrega pela vida, né? Exato. O corpo é meu instrumento de viver. E eu sempre tive muita curiosidade também com o corpo. Eu comecei com o piano, era encantada com os dedilhados do piano. E no piano eu sentia que eu prestava mais atenção na parte auditiva, apesar também da visão. Depois passei a trabalhar também com a Escola do Guiar, de Belas Artes. E essa também comecei junto com a dança. E lá eu aprendi a tocar. O que é tocar? É ter uma sensibilidade de sentir se é mais forte ou menos forte, dependendo de cada coisa, dependendo de cada material, dependendo de cada pessoa, dependendo da necessidade de cada um. Então, para mim foi muito importante a parte da escultura. E depois, junto com a escultura, tinha uma professora também aqui há longos anos atrás, Jane Milde. Ela veio para fazer retrato falado da polícia. Foi muito interessante. Eu achava que ela tinha um conhecimento corporal muito grande. Eu comecei a ficar curiosa com o corpo. O que é este corpo tão interessante que ela faz uma máscara daquele desenho que o pessoal da polícia tinha para dar para ela. E com ela eu aprendi muito a lidar com a parte anatômica. E comecei a me interessar cada vez mais pelo corpo. Fazendo a dança, eu não me sentia tão capacitada inicialmente. Mas porque tudo que é muito já pronto, eu já tinha certa dificuldade, porque eu gosto muito de criar. Mas também não sou uma pessoa que não leva a sério o momento que eu tenho de aprender a codificar tudo prontinho. Eu também gosto. Eu gosto principalmente porque é o conhecimento de cada coisa, né? Porque o sentimento do corpo é tão importante para você quanto o movimento desse corpo, Eles fazem parte, né? Fazem parte. Dependendo do que você está trabalhando, esse sentimento ele pode muito dar emoção, porque nós temos músculos também da emoção e nós temos todo um trabalho. O corpo é muito fascinante, tá? O corpo cada vez que eu estudo mais sobre ele, eu sinto que nós sabemos pouco. Você ainda estuda sobre ele? Muita coisa. Eu sou curiosa. Muito curiosa. Me parece que faz parte desse seu entendimento do corpo, e sempre fez, né? Está lá desde os primórdios do seu trabalho, esse corpo com saúde. Sim. Que tem a ver, inclusive, com essas terapias corporais, às quais você se dedicou a vida inteira. E me parece a questão artística, para você,
é um pouco a expressão disso, desse corpo com saúde, desse corpo bem estruturado. É isso mesmo, Angel? Olha, eu gosto de qualquer corpo. É interessante. Eu nem sabia que eu gostava de olhar também um corpo com dificuldades. Na hora que eu estou ensinando ou na hora que eu estou trabalhando com eles, eu procuro ajudá-los a descobrir qual a dificuldade deles e qual a dificuldade, o que é mais qualidade que ele tem. Porque assim, o corpo cada vez não é um corpo só físico, é um corpo mental, é espiritual, é sutil. O corpo, ele não tem fim, só para morrer. Esse mesmo eu não sei, o resto eu não sei. Mas aqui, por enquanto, eu acho fascinante o instrumento. Esse instrumento é o instrumento da sua vida. Então, quanto mais você conhece para utilizá-lo de maneira inteira, consciente, vamos dizer, transferindo para o outro o que você acredita, isso eu consegui. Isso eu consegui com a dança. Eu consegui com muita gente que passou e que continua passando desse trabalho, tanto físico quanto mental, quanto espiritual. Espiritual que eu digo cada um descobre o seu. É trabalhar muito ele, o corpo, para você descobrir o seu caminho. É seu instrumento. Se você conhece ele bem, ele vai te dando cada vez mais o que eu digo para os alunos, que viver é movimento, corpo é movimento. Então, por que não trabalhar? Porque cada um descobre, através do corpo, o seu caminho. É isso que me fascina. Quer dizer, a consciência corporal é algo que todos nós precisamos, muito além dos bailarinos, né? Ah, não, qualquer ser humano. Isso na minha ideia, né? É o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu busco. E tem dado resultado. Muito bom. Parece que a palavra mais recorrente na sua trajetória e muito espontânea em relação às pessoas que te conhecem é a mestra, né, Angel? Você é considerada uma mestra por todas as pessoas que já trabalharam com você. Olha, eu nem sabia disso, sabe? Eu trabalho porque eu gosto. Eu trabalho porque eu quero transmitir de verdade o que eu trabalho, o que eu sinto, o que eu penso. Então, mas eu não trabalho para ele. É claro que eu gosto que ele trabalha para descobrir o caminho. O que me interessa é que ele descubra um caminho que ele tenha felicidade, que ele tenha alegria de viver. Porque você não sabe nada da vida. Para mim, viver é uma incógnita, né? Hoje em dia, cada vez mais, está parecendo ficção, né? Tá? Eu sinto como uma ficção a vida, mas adoro a vida. Porque o resto você não sabe para onde vai, nem por que vai. Me lembrei de uma vez ouvi você falando em que momento você e o Cláudio descobriram uma outra conexão. No momento que vocês se tocaram dessa forma. Vocês eram amigos, já dançavam juntos e eu queria falar um pouco dessa relação que historicamente é difícil falar de Angel sem falar de Cláudio e falar de Cláudio sem falar de Angel. Dessa grande parceria de vida profissional, espiritual, enfim. Olha, Cláudio foi meu amigo 10 anos seguidos. Anos e anos, tudo. Nós nos conhecemos de uma maneira muito profunda. Então, cada um ajudava o outro ou criticava o outro. A gente criticava, ele me criticava muito por causa dos namorados que eu arranjava. Ele vivia falando, pô, mas que horror que você arranjou, ele não tem o nosso pensamento, não tem isso. Eu falei, claro, eu deixo você encontrar o seu.
Então, e com isso a gente foi ficando cada vez mais amigo. E um dia visitando uma colega nossa de dança do Carlos Leite, passando, sabe onde? Pelo Viaduto da Floresta. O Viaduto da Floresta marcou minha vida para sempre, é né? Lindo, né? É muito louco. E isso aqui também me dá uma alegria, porque tem uma expansão, né? E eu acho que é isso. Né? O corpo chega a isso, a um conhecimento maior, mais profundo. Então, foi lá que, sem querer, movendo os braços, os dedos se encontraram. O dedo mínimo. E aí, ó, nem eu tirava, nem ele tirava. E deu um calafrio. Eu falei, estranho, Klaus é meu amigo. Eu também sou amiga dele. E por que está assim agora? Ninguém tirava o dedo, foi assim até entrarmos na casa da amiga. E muito interessante. E aí pronto, mudou a relação. Mudou a relação. Olha que lindo que é o... Eu falo nisso, sabe para quê? É para entender o que é um sentimento. O sentimento, enquanto passava pela vida, era um conhecimento de amigo, de um que te ajuda a viver. E eu ajudava ele a viver. E depois do dedo, da relação, mudou o sentimento. Que sentimento era aquele que mudou? Então você vê que o corpo é fascinante. O corpo chamou atenção para alguma coisa que provavelmente já existia, né? Já existia, mas o dedo é que... Você vê a relação humana é lindo. E, portanto, eu sempre coloco que os seres humanos são únicos e especiais. Se eles souberem saber disso. Do ponto de vista da dança profissional, você considera que o trabalho de vocês dois se confundia mesmo ou se diferenciava mais do que a gente possa perceber? Olha, como no Rio de Janeiro, como em Belo Horizonte, a gente tinha uma vida mais, também com a criação sempre, que a mulher é mais fraca do que o homem, que o homem é que manda, essas coisinhas tão especiais da vida, né? Que no fundo, quando a gente se casou, eu e Klaus resolvemos estudar anatomia. Aqui em Belo não tinha muitos grandes professores. Então a gente foi parar na Universidade de Odontologia. E eu sei, não me lembro o nome do professor. Para achar um anatomista. Para estudar anatomia. E ele foi muito delicado, nos aceitou e nós começamos a entender o que era uma estrutura. Na vida tudo tem estrutura, né? Para fazer com um arquiteto. Ele precisa estudar e para trabalhar com a arquitetura, ele precisa ter uma estrutura bem organizada. E com aquilo era o corpo, que era a estrutura. E a nossa estrutura era o corpo. Então, me fascinava muito esse negócio de entender essa estrutura. Mas isso foi absolutamente inovador naquele momento, porque vocês levaram esse estudo da anatomia do corpo para a dança, para a sala de aula, né? Exatamente. Estudamos muita coisa e fomos descobrir que a gente podia fazer tal coisa e tal coisa, que o balé, naquela época, a coluna era sempre ereta, não podia dobrar, tinha a consciência do trabalho deles. Depois a gente foi descobrindo que podia tirar o sapatilha, pôr o pé descalço. Relaxar esse corpo também, né? De uma maneira diferente. E aí, pronto, além de todo um trabalho coreográfico muito especial que a gente foi elaborando, Klaus seria, eu considero ele um dos grandes coreógrafos, talvez não só de Minas, mas do Brasil e talvez de fora.
Angel, quando a gente pensa hoje na cena da dança contemporânea no Brasil e não só do que hoje existe em Minas, como o Grupo Corpo, do Dude, quer dizer, tudo isso nasce nesse encontro seu com Klaus, de uma geração da dança que colocou a pedra fundamental do que a gente conhece hoje como dança contemporânea no Brasil. Né? Seja o Transforma, que veio com essa influência do trabalho de vocês, e de onde saiu, por exemplo, o Pederneiras e o Grupo Corpo e do Dude, seguindo, né, sua trajetória individual. Você se reconhece nessa dança que hoje ainda sai de Minas e no mundo inteiro tem uma assinatura de dança brasileira? Porque você é uma das grandes influências de todos eles, na verdade, você e Klaus. Olha, eu acho essa pergunta muito interessante, sabe por quê? Eu acho que Minas criou gente muito interessante. Porque, você já reparou, Minas tem montanha que cerca toda a cidade. Atualmente até estão tirando muitas montanhas, né? É interessante porque eu sentia que essas montanhas te prendiam, não te deixavam sair daqui, não te deixavam, porque estavam tudo muito conectado, muito juntos. E daí eu sinto que as pessoas trabalhavam com uma forma mais intensiva. E, por enquanto, aqui. Quando expandiu, cada um foi para um canto. Eu fui, sabe para onde? Em Salvador. Foi difícil sair de Minas, porque já tinha uma escola com muitos alunos e com muita coisa forte e já estava uma vida bastante intensa aqui. Mas eu não resistia ao convite, porque aquele convite era uma consequência do trabalho que a gente trabalhou tanto para colocar tanto a parte coreográfica, artisticamente falando, quanto a parte anatômica, física. E lá você descobriu também, provavelmente, um novo corpo, né? Um novo corpo, lógico, lógico. Olha que bonito. Aí eu comecei a observar o corpo do baiano. Aí eu comecei a sentir que o corpo do baiano era mais livre do que o nosso de Minas. Nosso corpo era meio fechadinho, era menos expansivo. Então, e o baiano não, o baiano era bem expansivo, bem alegre. Dançava muito, né? Qualquer coisa era dança, em primeiro lugar. E daí, o Bahia foi um especial. Eu acho que tudo que eu e ele fizemos foi muito bom, porque o que não era assim para ficar foi abandonado. E o que era para ficar, ficou. A Helena Katz, que acompanha seu trabalho desde o início, tem uma definição sobre você que eu acho muito interessante. Ela disse que Angel Viana não se pode falar que você faz dança, por exemplo. Né? É uma coisa tão intrínseca à sua maneira de viver, de perceber a vida, que ela diz que você é a dança. Né? Como é que você percebe isso hoje, até olhando um pouco em retrospectiva, olhando o seu caminho com essa sabedoria que o tempo pode trazer? Olha, eu sei lá, eu danço porque o povo pede. Agora, não é mais o que eu dançava, não é mais. Porque o corpo também, ele sabe que eu tenho 86 anos. Então, eu nem nunca saberia que eu tenho essa idade, porque não me preocupa a idade. Eu vivo cada momento. Agora, se você trabalha com você mesmo, eu acho que vai te dando mais vontade de trabalhar, na minha cabeça. Eu não paro de pensar o que eu vou fazer mais, o que eu preciso mais. Estou sempre criando novos caminhos. A máquina trabalha com óleo para lubrificar. Nosso corpo trabalha com movimento.
Quanto mais você trabalha com ele, usando as articulações, usando toda a parte da flexibilidade e da consciência mais do movimento, você vai recebendo cada vez mais, descobrindo que caminho tomar. Na vida? Na vida.